Boa noite, que Deus abençoe muito a sua vida. Seja bem-vindo aqui nesse lugar, nesse culto. É uma alegria receber tantas pessoas junto conosco aqui. E a gente vai continuar aquilo que a gente tem feito há algumas semanas, que é conhecer os planos do nosso inimigo. Eu tenho dito que Deus conhece e Ele deixou escrito para nós na sua palavra como que nós devemos reconhecer isso. E a gente tem lido há algumas semanas várias passagens no Antigo, no Novo Testamento, e nas últimas semanas nós temos lido o livro do Apocalipse, demonstrando como que o inimigo trabalha. E é importante que você conheça os planos dele, senão você vai acabar envolvido nesses planos, e até mesmo colaborando com as artimanhas dele. Por isso, fique esperto e preste muita atenção em tudo que a gente vai ouvir aqui hoje. Na semana passada e retrasada, eu apresentei para vocês que da mesma forma como existe uma trindade santíssima, há também uma trindade satânica. Do mesmo jeito que tem o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Apocalipse, que não significa fim dos tempos, mas significa revelação, apresenta para nós no capítulo 12 um dragão, que não é um dragão só, representa o diabo, o anti-Deus, o anti-criador. E ele, no capítulo 13, faz levantar dois poderes para auxiliá-lo no seu trabalho. Ele faz surgir uma besta que levantou-se do mar, e eu disse para vocês que esse é o anticristo, representa esse poder anticristo contra Cristo. E hoje nós vamos ver a segunda besta que é levantada da terra, que faz o trabalho do anti-espírito. Uma trindade satânica trabalhando contra nós. O primeiro deles, o dragão, que representa a antiga serpente, o diabo, perseguiu a mulher, que é o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, e também tentou acabar com Jesus, mesmo antes dele nascer, enquanto ele era criança. Tentou afogar o remanescente dos filhos da mulher com um rio que saiu da sua boca. Isso está no capítulo 12, se você perdeu, você pode ver essa mensagem no canal da Igreja IPNJ Campinas. Vale a pena fazer isso. Depois, na semana passada, a gente viu a primeira parte do capítulo 13, essa besta que levantou do mar, anticristo, representando o poder político e totalitário contra tudo que é de Deus. E ele tem força bruta, ele usa a autoridade que ele recebeu da humanidade rebelde, para assim apontar o caminho para o dragão. Do mesmo jeito que Jesus Cristo aponta o caminho para Deus, há um poder que se levanta no mundo e na história, para apontar o caminho errado em direção ao que o diabo quer. Esse poder difama e bane a verdade de todas as esferas, e ele tem um poder para prender e para matar. Isso acontece. Alguns cristãos, irmãos nossos, estão presos nesse momento em algum lugar desse mundo, e muitos morreram, e estão enfrentando sentença de morte. Mas hoje eu quero convidar você para prestarmos muita atenção na segunda besta, também conhecido como o falso profeta. Nós vamos ler o capítulo 13, e vamos ver e entender o que ela faz, como que ela se comporta, e como nós podemos vencê-la também. Nós já conhecemos o braço do diabo, hoje nós vamos descobrir a mente dele. O engano através da esperteza intelectual e ideologia, para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Mas isso não há de acontecer. Eu queria que você fechasse seus olhos e ouvisse a leitura de 1 João capítulo 4, de 1 a 6. Preste atenção. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo vem em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve.
Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito de verdade ou o espírito do erro. Senhor Deus, nós pedimos a Tua ajuda nesse momento. Quando abrimos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz e sermos instruídos pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nos ajuda. Fala conosco, abre nosso entendimento, nosso coração, ilumina, Senhor Deus, a nossa vida por completo, para que a Tua palavra encontre guarida, para que nós estejamos atentos, alertas e conhecedores do que está acontecendo, por que está acontecendo e qual é o nosso papel em tudo isso. No nome de Jesus que eu oro, e todos aqueles que concordam dizem amém. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11, nós vamos ler esse texto e depois expô-lo com toda calma e com toda seriedade. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, você faz bem. Assim, você pode marcar, você pode ler depois, você pode até mesmo escrever perguntas e dúvidas que você tenha e depois tirá-las comigo ou com quem você desejar. Apocalipse capítulo 12, que nós já lemos, mostrou quem ataca a igreja, que é o dragão. Mas também mostrou que ele não faz isso abertamente, ele usa instrumentos. O primeiro instrumento foi a besta que subiu do mar, a primeira parte do capítulo, como eu já disse. E agora nós vamos conhecer essa outra besta que se levanta. Vamos ler? Então vi outra besta que saiu da terra, tinha 2 chifres como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Muita gente lê o Apocalipse e entende que está se falando de coisas dos últimos tempos, coisas que não estão acontecendo agora. No entanto, o Apocalipse foi escrito no 1º século para a igreja do Senhor Jesus Cristo e tudo o que está descrito ali tem encontrado lugar na história desde que Jesus subiu aos céus e vai continuar se cumprindo até o final. Não é só coisas para o final, mas coisas que acontecem ciclicamente na história. Satanás continua trabalhando, o espírito do anticristo continua aqui desde a época de João, e algumas vezes se personifica na vida de um líder que persegue a igreja. E da mesma forma, o falso profeta, essa besta que nós estamos conhecendo agora, também age personificado em alguma pessoa, mas o espírito dele está aí, a ação dele está aí, e o poder dele está aí o tempo todo. Perceba, João viu outra besta saindo da terra. Ah, meu Deus, o que significa isso? Bom, é interessante notar que o Espírito Santo de Deus não vem da terra. Ele desce da onde? Ele desce do alto, ele vem de Deus. Mas esse anti-espírito do diabo, não, ele vem da terra, ele vem de baixo, mostrando a sua procedência. O anti-espírito sobe da terra, da parte desse dragão. O espírito que vem de cima é diferente do espírito que vem de baixo. E a gente precisa tomar cuidado, porque o espírito que vem de baixo, Satanás e tudo que ele faz, sempre ele tenta se travestir de luz e de bênção para enganar aqueles que preferem a luz, que preferem as coisas certas, que preferem as coisas boas, ou que pelo menos têm medo das coisas malignas. E olha só a descrição dessa besta. Tinha, vamos lá pessoal, 2 chifres como o de... Isso é novo. Porque todas as vezes que foi apresentado o dragão, foi apresentada a primeira besta, a figura é grotesca. Tinha 7 cabeças, 10 chifres, não sei quantas coroas, é um negócio meio estranho, meio pavoroso. Agora não, nós temos uma besta com apenas 2 chifres. E esses chifres parecem chifre de quê? De cordeiro. E é engraçado porque o Apocalipse apresenta o tempo todo o cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme João disse no seu evangelho, o cordeiro que tem autoridade para abrir o livro e revelar a história, o cordeiro que foi morto, mas vive, é um símbolo de maldição, de tribulação, de condenação, ou é um símbolo de salvação? Desde o Antigo Testamento, o cordeiro é símbolo de salvação, e esta besta tem 2 chifres como de cordeiro. A aparência dela lembra algo santo, algo bom, algo salvífico. No entanto,
como eu disse, ela é travestida. Porque quando ela abre a boca, mas falava com voz de dragão. É uma besta trans. Tem 2 chifres como cordeiro, mas a voz é do dragão. A voz é do diabo, a linguagem é do diabo, a mensagem é do diabo, e nós conhecemos a sua mensagem desde sempre, e ele veio para nos enganar, ele é mentiroso e pai da mentira. Enquanto o Espírito Santo aponta para Cristo, o anti-espírito aponta para o anticristo. Aquele personagem que nós vimos na semana passada, aquele que persegue tudo que é de Deus, e que torna a vida deles difícil com a sua perseguição. Nós vimos muitas pessoas ao longo da história se levantando contra a fé, contra tudo quanto é Deus, e proibindo e perseguindo. O fato de nós termos Bíblia hoje para ler, já é em si um grande milagre, porque esse livro foi perseguido e queimado a mando de autoridades, imperadores que não aceitavam a fé cristã. Irmãos nossos, como eu já disse, foram crucificados e queimados ao longo de caminho entre a cidade de Roma e outras cidades, para iluminar o caminho, para iluminar a praça pública, na intenção de acabar com a igreja e de acabar com o livro que a igreja acredita. Esse anticristo trabalhou para isso, mas agora nós vemos uma outra força associada a esse poder político autoritário, mas é uma força, no entanto, um tanto quanto diferente, e que nos leva a adorar, ou a nos sujeitarmos àquele primeiro anticristo. Mateus 7,15 diz assim: tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Palavras do Senhor Jesus Cristo. João 8,44, Jesus falando: ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Essa besta representa muito bem aquele dragão que mente, que engana, inclusive se passando por algo bom, por algo celestial, por algo religioso, divino, salvífico, como a gente está vendo ali. Há um conluio apresentado aqui, versículo 12, ela exercia toda a autoridade da primeira besta, e exigia que a terra e seus... Quando tiver no negrito, é a vez de vocês. Aí na outra é a minha vez. Essa besta, né? Atrapalhando a gente aqui. E lá não sumiu, eu estou acompanhando lá, né? Olha para lá. Então nós estamos vendo que há um conluio. Aquela primeira besta que surgiu, que nós chamamos de anticristo, ela recebeu autoridade das nações, do povo rebelde contra Deus. Agora essa aqui recebeu autoridade de quem? Ela tem autoridade compartilhada. O poder compartilha a autoridade com ela, para pregar essa religião nova, essa filosofia nova. Ela exerce a autoridade da primeira besta em seu nome, e exige que todos os habitantes adorem aquela que tinha sido ferida, mas não morreu, né? Aparentemente ressuscitou, ou se sarou de uma ferida mortal. Isso é, no mínimo, muito, muito incrível, como a gente está vendo aí. A voz é do diabo, ela engana, ela tem conluio com o anticristo. Então nós temos 2 grandes forças agindo, uma é a mão, a outra é a mente. Uma é o poder do governo, o outro é o poder da religião e das falsas filosofias. O anticristo é esse poder que atua contra a igreja. E esse que nós estamos vendo hoje, o falso profeta, essa segunda besta, é a propaganda. É aquele que engana, é aquele que faz ficar bonito algo que não deveria ser querido, nem buscado, nem adorado. Meus queridos, vocês são expostos à propaganda o tempo inteiro. Quem aqui já comprou alguma coisa só por causa da propaganda e depois ficou com raiva por ter comprado? A gente ora por você depois, Deus há de consolar o seu coração. É horrível, não? Tem gente que sabe pintar bem aquilo que a gente quer, para a gente desejar e comprar. O nosso arqui-inimigo também. Ele sabe pintar, ele sabe encher os nossos olhos, para ficar parecendo que é algo santo, quando na verdade ele quer nos levar por um caminho muito complicado. A Bíblia fala que ele exerce autoridade e exige que a
terra e seus habitantes. Portanto, a sua influência é uma influência global. Ele acaba gerando um consenso mundial, uma influência dentro da comunicação, dos governos, da administração, da educação, do comércio, da indústria, criando o que a gente poderia chamar de consenso. Já ouviram falar essa palavra por aí? Consenso, consenso. Tomem cuidado com o consenso. Consenso científico, consenso acadêmico, consenso. Foi com muito consenso que uma multidão gritou: nós queremos que o Senhor solte Barrabás. Quanto a esse Cristo, crucificam. Pensar como todo mundo pensa, falar como todo mundo fala, querer o que todo mundo quer, já é sim um sinal de atenção, que talvez você esteja caindo na fala dessa besta. Tome cuidado a respeito de tudo, tanto na sua vida privada, quanto na sua maneira de pensar, quanto a sonhos, quanto aquilo que você compra, quanto aquilo que você deseja. Tome cuidado, porque tudo é influência nesse mundo, e esse poder que ele tem, que ele exerce, é em toda a terra, para descaminhar todas as pessoas. Quando a gente segue estudando, versículo 13, ele realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta. Se você for para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, lá fala que esse homem, falando do anticristo, virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais e falsas maravilhas. Com isso eu quero alertar que não somente Deus realiza coisas maravilhosas, impressionantes, o inimigo nosso também. Então, se um crente depende de sinais para construir nisso a sua fé, ele está em maus lençóis, porque ele pode ser facilmente enganado. A sua fé, a sua crença, precisa de algum sinal para que ela seja firmada? Precisa de cura, precisa de manifestação, precisa de alguma coisa, senão Deus não existe. Ou eu vou seguir aquele que tem poder para realizar essas coisas? Cuidado, porque aqui está dizendo num poder maligno, realizando sinais espantosos, maravilhosos, e assim enganando os habitantes da terra. Jesus disse em Mateus 24, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. É preciso tomar cuidado, muito cuidado, e seguir somente aquele que é o verdadeiro profeta, nunca o falso profeta. Lá em Deuteronômio, muito atrás na sua Bíblia, Deus deu uma regra para o povo dele, de que iriam surgir falsos profetas, eles poderiam até ouvir, mas eles deveriam colocar a profecia em observação. E se cumprisse, beleza. Mas se não cumprisse, aquele profeta falso deveria ser morto. Porque ele estava descaminhando o povo. E ele diz, mesmo que surja falsos profetas, mesmo que eles façam sinais, se eles estão conduzindo vocês para fora da instrução da minha palavra, não sigam. É uma prova para ver se vocês serão fiéis. Tomem cuidado, eliminem o mal do meio de vocês. Essa era a lei para o povo israelita, recebida de Deus através de Moisés. E agora, no último livro da Bíblia, a gente vê novamente a revelação nos chamando a atenção para que isso continua acontecendo. Olha só, faz descer fogo. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acha que fogo é sempre sinônimo de coisa boa. Nem sempre. Tem alguns textos que alguns irmãos falam de cor, achando que o fogo é coisa boa, mas no texto é coisa ruim. Por exemplo, a Bíblia fala que o Messias é aquele que batiza com Espírito e com fogo. Aí o povo está vendo? Espírito e fogo, e acha que está falando as mesmas coisas, mas o contexto não permite. O contexto fala bem assim, ele batiza com o Espírito Santo, e esses são salvos. E o fogo é para aqueles que não creem e são espalhados, são juntados como palha e depois é tacado fogo. É um sinal de perdição, de condenação, pelo menos nesse versículo. Essa besta, esse falso profeta, tem capacidade de fazer cair fogo do céu, à vista de todos. Olha que poder,
Olha que glória, olha que majestade. Será o fogo do Espírito? É preciso ter discernimento para saber quando um fogo é do Espírito de Deus e quando o fogo é do Espírito do enganador. Vocês estão comigo aqui ainda, alô? Ai, meu Deus, será que se aplica comigo, pastor? Vamos ver daqui a pouquinho. O texto diz que ele enganou os habitantes da terra. Quem engana tem o controle sobre quem foi enganado. É ou não é verdade? Quem aqui já caiu em golpe de WhatsApp? Golpe de Facebook? Comprou uma coisa que não existe de um cara que depois desapareceu. Eu vou orar por vocês também. É horrível. Como que a gente se sente impotente, como que a gente se sente lesado. A pessoa nos enganou, ela nos conduziu, ela foi nos levando pelo caminho que ela queria, e nós caímos e somos prejudicados. Perceba que esse falso profeta engana os habitantes da terra. Ele assume o controle sobre eles de maneira enganosa, para manipular os habitantes da terra. E é um controle generalizado na terra toda. Mas será que isso é possível? Será que nós vivemos numa condição de que seria fácil influenciar muitas pessoas ao mesmo tempo no mundo inteiro? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Aqui nós temos uma visão do uso de mídia social no mundo, ok? E nós estamos vendo aqui os picos, de adoção e uso de certas redes sociais. Para você ter ideia, a média de usuários de redes sociais no mundo é 152,4 milhões de usuários. 70,6% da população adulta usa rede social de alguma forma. Da população mundial, 70% está usando. Continuando, a média, quando você pensa na média de idade de 18, versus a média do total de população de 18, então 90% das pessoas com essa idade estão usando alguma rede social. Será que eles podem ser influenciados através desse canal? Continuando, aqui a quantidade percentual total dos usuários de internet que usam redes sociais, 83%. Aqui a média de tempo usado a cada dia com mídias sociais, todo santo dia. A média é 3 horas e 45 minutos. Todo dia, a média 3 horas, que significa que algumas pessoas usam muito menos e outras usam. E será a que eles estão expostos nessa influência? Ok? Nossa, eu estou tendo que ler e traduzir, hoje eu não estou naqueles dias. A média número médio de plataformas sociais usada a cada mês, 8. Então a pessoa não usa só uma, ele usa várias redes sociais. E aí, feminino versus masculino, quem é que usa mais? Eita! Aí pegou firme, porque a primeira mulher, quando caiu na lábia de um cara lá, uma serpente, vocês lembram? Deu ruim. E se essa besta, esse falso profeta, estiver usando esse canal, nós temos a maioria de... tá. Só sei que está exposta. Mais exposta que os homens. E não é porque os homens sejam pouco, não. Está quase igual. Vocês estão gostando dessas informações? Vamos ver então quais são as redes sociais mais usadas aqui no Brasil, ok? WhatsApp, bastante usado por todo mundo. Você sabe qual que é a média por usuário por mês? No mínimo, no mínimo, a média é 28 horas e 12 minutos, quase 30 horas. Cada usuário dispõe do seu tempo por mês. No YouTube, 22, Instagram, 15 horas, Facebook, 12, e Twitter, agora não chama mais assim, 6 horas. É tempo ou não é tempo, gente? Vamos somar todos para ver quanto que dá? Quantos dias? E quanto tempo, eu perguntaria, você usa uma rede social cristã lendo a Bíblia? Quanto tempo lendo a Bíblia de papel, que ainda existe? Ou quanto tempo dedicado a exercícios espirituais, como oração, jejum, ou até mesmo silêncio?
Agora vamos pensar no mundo. A rede social mais usada no mundo inteiro, né? A plataforma é o Facebook, com mais de 3 milhões de indivíduos ali. E aí depois vem o YouTube, o WhatsApp, Instagram, e aí o WeChat. O WeChat é um arquivo, né, uma plataforma de mensagens lá da China, fica lá dentro, mas também atinge milhões de pessoas, é o que é mais usado naquele país. Não vou perder muito tempo com isso. Mas olha só, ordenou que fizessem estátua da primeira besta que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua para que ela falasse. A estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorar. Quem assiste filme de ficção científica já está começando a ficar ligado aqui. Quem assistiu Os Incríveis 2 está mais esperto. Quem assistiu Os Incríveis 2? Teve gente que riu para cá, quer ver? Incríveis 2? Ah, as crianças. No Incrível 2, o Senhor Incrível, a Família Incrível, a heroína dessa vez é a Senhora Elástico. Mas os heróis que antes ajudavam a sociedade tinham retomado sua popularidade. Acabaram se tornando um perigo para todos, uma vez que todos eles foram hipnotizados pela tela. E se nós estivermos sendo hipnotizados pela tela? E se ideias desse falso profeta estão disseminadas nas mais variadas redes sociais e nós, para fazer média, estamos entre os usuários médios que usam 8 plataformas por mês, sendo expostos à propaganda, a videozinho, a piada, a tudo, mas tudo isso influenciado por esse enganador, por essa besta com chifre de cordeiro e voz de dragão. Será que isso pode trazer algum tipo de controle sobre nós? Percebam que esse falso profeta ordena que se crie uma estátua. Ele tem a capacidade, a autoridade para criar uma imagem de adoração, para fazer com que as pessoas reconheçam algo como algo notável, como algo digno, como algo que merece ser adorado, como algo que precisa ser buscado, como algo correto. Ele cria uma imagem e vende essa imagem para as pessoas de que elas devem adorar isso. E foi-lhe permitido dar vida a esta estátua, dar cor, personalidade para essa estátua, para ela falar. E ela fala, e ela ordena, ela exige que sejam mortos todos os que se recusam a adorar. Ela usurpa a competência de definir o que deve ser adorado. Isso não aconteceu só agora. Quando a gente lê a história de Daniel, no livro de Daniel, um rei se achava muito grandioso e cheio de egocentrismo e vaidade. Ele mandou construir uma estátua imensa de ouro e reuniu todas as autoridades do Império Babilônico e disse, na hora que tocar os instrumentos musicais, todos devem se prostrar e adorar a estátua que eu fiz. E o que todos fizeram? Exceto 3 homens que se recusaram a adorar. Olha, se isso aconteceu no passado, não é difícil de acontecer, porque a influência que nós estamos sujeitos é ainda maior. E é muito fácil a gente estar adorando algo que não merece ser adorado. E o pior é que é tanta gente envolvida nisso, que acaba transformando essa adoração, ou transformando o debate em dogma. E aquele que discorda não tem direito de discordar. Do mesmo jeito que Nabucodonosor ficou bravo, vermelho de raiva com Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse, eu quero ver que Deus vai livrar vocês da minha mão. Não é permitido discordar, não é permitido desobedecer, não é permitido ter uma voz dissonante, ter uma opinião diferente dessa maioria que todo mundo tem, porque essa imagem foi vendida e todos compraram. Quem não pensa assim, hoje o termo é negacionista. É negacionista. O falso profeta confere uma nova aura de autoridade ao anticristo. Morte aos negacionistas, morte aos que pensam diferente. E aí, não é difícil encontrar na fala de governantes eleitos a seguinte frase: esta gente deve ser extirpada.
eliminada. Por que cometeram algum crime? Não, porque eles não concordam. Está acontecendo. Se você ouvir o jornal, você sabe de quem eu estou falando. E ele continua exigindo. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, alguém escapou aí? Todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aí, agora que vai complicar, né, com o pastor? Agora você vai explicar esse negócio, porque muita gente diz muita coisa. Pois bem, vamos com calma. Primeiro eu quero destacar esse controle total sobre todos, importantes ou não importantes, ricos ou não ricos, debaixo das classes sociais ou de cima das maiores classes sociais, não importa, a influência do falso profeta promovendo essa adoração é total, não fica ninguém de fora, no sentido de que todos são atingidos de alguma forma. Todas as faixas etárias, as classes sociais, se já saiu da escola, se está na escola, não importa, a influência vem por algum lugar. E essa influência, ela é manifesta por uma marca que é colocada na mão direita e na testa. Primeiro, eu quero que você entenda que a maioria das coisas que acontecem no Apocalipse, elas são símbolo, elas são figura, elas significam algo. Elas não podem ser tomadas de maneira literal. Por exemplo, se a gente for tomar de maneira literal, Apocalipse 12 fala de um dragão. Então, o que a gente devia estar esperando? E enquanto não aparecer, a gente pode ficar tranquilo? Um dragão. Mas aí depois ele explica, esse dragão é a antiga serpente, o diabo. Então aquele dragão não é um dragão, é um símbolo figurativo. Aí falou da besta que emerge da água, uma besta, com não sei quantas cabeças. Aí depois você entende, não, isso aqui está simbolizando um poder pleno e completo sobre as pessoas para matar e prender quem discorda. Faz sentido. A segunda besta, apesar de ter esse chifre de cordeiro, é só símbolo. Ela simboliza um poder de influência filosófica e ideológica sobre as pessoas. Tudo simbólico. Aí quando chega na marca da besta, não, agora é literal. Então nós devemos tomar cuidado, porque estão falando por aí que estão um chip do tamanho do grão de arroz que coloca debaixo da pele. Não é isso, pessoal? E aí a gente não pode deixar, porque se colocar, isso aí é a... Vamos lá, pessoal. Marca da besta. Calma. Primeiro que, mão direita e testa também é simbólico. E tem a ideia de falar da nossa mentalidade e das nossas atitudes. Satanás quer influenciar o jeito que a gente pensa e o jeito que a gente age. Do mesmo jeito que o Senhor nosso Deus também quer ser Deus sobre a nossa mente e sobre as nossas ações. Se você for para o Antigo Testamento, há o costume dos judeus até hoje de usar mezuzô e tefilim. Você sabe o que é isso? Eles têm o hábito de ter pequenos trechos da Torá colocados nos cômodos das casas, nos umbrais, dentro de uma caixinha, ou então enrolado numa vasilhinha de couro, não é? Numa coisinha de couro, amarrado na roupa, colocado entre a testa, porque eles querem obedecer à ordem do Antigo Testamento, que a palavra deve estar o tempo todo, não só no seu coração, mas em todo lugar. Você deve estar lembrando dela, pensando nela. Até hoje eles fazem isso, e eles carregam na mão direita, ou na esquerda, se for canhoto, e na testa. É aí que eles colocam para lembrar, especialmente os momentos que eles vão adorar a Deus. Eles têm trechos da Torá colocados em si, para lembrar da importância da palavra. E quando a gente olha aqui para esse texto, Satanás também imita isso, ele quer uma marca. Só que tipo de marca é essa? Será que é uma marca física ou não? Vamos resolver esse grande problema olhando para outros textos. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Foi falado de anjos que estavam prontos para destruir a terra e ceifá-la e matar todo mundo, acabar com tudo e resolver. Só que antes do anjo começar a trabalhar, Apocalipse 7, versículo 3... Alguém falou, esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. O que vocês acham? Isso aqui é literal? Todos aqueles que são do Senhor Jesus Cristo vão ter um selo na testa?
Se for ter um selo na testa, eu quero o meu colorido. Eu quero o meu, como é que fala? Até fugiu a palavra. Holográfico. Eu quero o meu brilhando no escuro. Eu falei, o que vocês acham? Nós, crentes, vamos ter um selo na testa. Como marca, para não sermos consumidos por esses anjos ceifeiros que vão ceifar a vida. Vocês acham? É literal? Quando a Bíblia fala que nós temos o selo do Espírito, é literal? Temos uma marca em algum lugar? Não precisa me mostrar, não quero saber. Outro texto, capítulo 9, versículo 4. Mais uma vez. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus as pessoas de Deus com o selo de Deus não vão ser tocadas, mas as que não têm o selo vão receber esse toque aí, essa tribulação. Capítulo 14, versículo 1. Agora nós estamos num capítulo posterior ao nosso. Então viu o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na... O que vocês acham? 144 mil significa a totalidade do povo de Deus em todas as eras. Eles vão estar todos tatuados na testa com o nome de Deus, e Yeshua HaMashiach na testa. Yahvé. Vocês acham que é literal? Então, pense comigo. Se o símbolo do bem não é literal, por que o símbolo do diabo é literal? Não dá. Não dá para ser assim. Perceba que o Apocalipse inteiro ele divide em dois. Aqueles que são fiéis até a morte e aqueles que não são. Uns têm a marca do cordeiro, os outros têm a marca da besta. Isso quando, pastor? Desde sempre. Desde Gênesis. Nós temos os filhos de Deus e nós temos os filhos do diabo. Respira. Tranquiliza a respeito desse negócio de chip na sua testa e na sua mão. Não vai acontecer. Se uma mão não é literal, se uma marca não é literal, a outra também não é. Se a marca do povo de Deus é invisível, a marca dos incrédulos também é. Se o batismo de Cristo é invisível, o batismo da besta também é. Se o batismo do Espírito é invisível, o batismo do anti-espírito também é. E só para te esclarecer, você está olhando aí na imagem, nós temos a empresa Tencent, é uma empresa muito importante na China, tem um nome chinês ali, mas eu desisto, né? Não dá. Ela está associada à Universidade da China e também ao governo chinês, e ela criou um mecanismo de pagamento que não usa cartão, não usa celular, usa tão somente a palma da mão. Já está rolando e, inclusive, está integrado ao WhatsApp deles, que é o WeChat. Você não precisa de chip para abrir o seu celular, precisa? Para usar o seu cartão? Como é que você faz? Então, não é isso. E por que eu estou falando? Tem gente que não vai botar o tal chip, mas tem a marca. Porque ficou preocupado com isso e não com aquilo. Porque ficou preocupado com algo físico, enquanto a palavra está falando de algo espiritual, de uma influência na mentalidade e na espiritualidade. Acordem, como pastor que ama vocês, vivemos dias difíceis. Vivemos dias em que o mal está se tornando afrontoso, orgulhoso. Coisas feias são feitas à luz do dia e as pessoas que fazem, o fazem com orgulho. O orgulho que antes era um dia, agora é um mês inteiro. Na frente de crianças e em todos os meios. Tomem cuidado. Vamos terminar. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O verbo entender
É também traduzido como calcular em Lucas, capítulo 14, versículo 28, quando Jesus incentiva a qualquer pessoa que queira se tornar seu discípulo, sentar e calcular para ver se consegue pagar o preço, para não acontecer como alguém que começou a construir uma casa e não tem dinheiro para terminar. É a mesma ideia. Então, calcular, você precisa ter sabedoria, discernimento, precisa saber somar uma coisa com o outro para entender qual é o significado desse número. E eu destaco a seguinte coisa: qual é o número que nós atribuímos a Deus? O número que significa completude. Deus é 7, Ele é completo. Ele fez a criação em 7 dias. Quando Ele mandou o povo vencer Jericó, era para eles darem uma volta na cidade por 7 dias. E no 7º dia é para eles darem 7 voltas. E na frente é para estar 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. Olha que coisa doida. Aí você vai para o Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões. E, meu Deus do céu, Deus gosta de 7. Esse é o nome de Deus, beleza? Tá claro, é o nome de Deus. Qual que é o número da besta? Pois é o incompleto. É o incompleto. 6 é incompletude, apesar do esforço. É a plenitude da imperfeição. 6 indica juízo. Por exemplo, é após o 6º selo que vem o juízo. É após a 6ª taça que vem o juízo. É após a 6ª trombeta que vem o juízo. O número da besta é esse número do fracasso, sobre o fracasso e sobre o fracasso. Esse é o número dele. Busca, mas nunca tem. Luta, mas nunca é preenchido. Enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo diz: aquele que vem a mim vai ter dentro de si fluindo rios de água viva. A sua sede não existirá mais, a sua fome não terá mais. Satanás promete, mas não satisfaz nunca com os seus planos. É incompleto, é número de homem. Oferece o que o homem quer, mas não consegue preenchê-lo. Cuidado, muito cuidado. Antes de terminar, eu queria conversar com vocês rapidamente sobre como isso tem se manifestado na prática. E agora eu estou tentando fazer um exercício de aplicação da palavra. Semana passada eu alertei vocês sobre um grande movimento em toda a mídia, dos quais artistas importantes tomaram lado, líderes tomaram lado, que é a respeito do projeto de lei 1904/24. Um projeto que pretende equiparar o aborto após a 20ª semana a crime de homicídio. E eu disse para vocês como tudo isso começou, que o nosso Código Penal, me ajuda, viu, Leandro? Está difícil hoje. O Código Penal, já em 1940, tratava o nascituro, que é o bebê dentro da barriga da mãe, como uma pessoa. Mas, por conta de força de um movimento feminista, foi criada uma brecha em caso de estupro, para que esse bebê fosse morto no ventre. No entanto, o médico que criou um protocolo falou 20 semanas. Com a apresentação de um laudo do IML e boletim de ocorrência como condições para que aquilo fosse feito. Mas, ao decorrer da história, isso foi sendo relaxado, na força da prática, da influência, em todos os meios de comunicação, inclusive falando mentiras a respeito do funcionamento da sociedade. Mas acontece que, por força de canetada do Alexandre de Moraes, ele cassou uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia fazer isso após as 20 semanas, porque essa injeção de cloreto de potássio no coração da criança, forçando a sua parada cardíaca, era extremamente dolorosa e não deveria ser feito, porque a partir da 20ª semana, a criança já tem condições e chances de sobreviver fora do útero. Então, é melhor que ela nasça viva, porque passar pelo parto, ela vai ter que passar de qualquer forma, por causa do tamanho. Vocês estão comigo? Vocês entendem isso? Por força de decisão dele, foi revogada essa resolução do Conselho Federal de Medicina. E foi imposto, inclusive na semana passada, ele deu prazo de poucas horas, poucos dias, para que os hospitais, 5 hospitais da rede de São Paulo, desse provas de que estava obedecendo a resolução que ele baixou. Pois bem, a resposta, atendendo a intimação do ministro, exigindo a comprovação dos abortos realizados após 22 semanas de gestação.
sob pena de responsabilização pessoal dos administradores dos hospitais municipais autorizados para o procedimento. Na resposta enviada ao STF, a Secretaria da Saúde de São Paulo detalhou que foram realizados 68 abortos nas instituições, sendo que 4 deles foram em bebês acima de 22 semanas. Um deles possuía 30 semanas e 1 dia. Você não sabe, era 7 meses e meio de gestação. Enquanto 2 deles possuíam 26 semanas, 6 meses e meio, e o outro 23 semanas, quase 6 meses. Esses bebês foram assassinados no ventre da mãe com uma ingestão de cloreto de potássio dentro do coração. Só para assustar vocês um pouquinho mais. O Conselho Federal de Medicina Animal não deixa fazer isso com os animais. E quando faz em animal nascido, que pode receber uma dose de... Ai, fugiu o nome. Não, anestesia. Poxa, tão fácil. Anestesia. Nos Estados Unidos, que há pena de morte, o cloreto de potássio é usado para matar os condenados. No entanto, antes de dar a injeção de cloreto de potássio, que é extremamente dolorosa, eles recebem uma dose de... Mas isso não pode ser feito com o bebê. Então é com sofrimento mesmo. Um bebê que pode ser entregue para outra pessoa e outra pessoa cuidar. Nós temos um exemplo muito famoso de uma atriz que a gente conheceu pequenininha, quando eu ainda assistia TV, que se tornou uma moça, passou por um abuso, um estupro. E isso gerou uma gravidez, ela manteve a gravidez e ainda no hospital ela entregou o bebê para adoção. Clara Castanho, acho que é esse o nome. Bom exemplo, corajosa de ter feito isso. Porque o bebê, o que ele fez? Não fez nada. Mas a cada vez há uma pressão de artistas para que isso seja assim. Com 30 semanas de gestação, todos os órgãos do bebê estão formados, ele já tem paladar desenvolvido, consegue abrir e fechar os olhos e é capaz de ouvir os batimentos cardíacos da mãe. Não é mentira, porque a Carol tirou a prova com o Samuel quando ele tinha 2 anos e já falava mais com a matraca velha. Você lembra como era a barriga da mamãe? Ele falou, lembra. Qual que é o barulho? Tum, 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 tum. E se você conversar com uma criancinha bem novinha, ela ainda tem memória. Agora, no Brasil, o criminoso tem direitos. O estuprador não pode ser morto, mas o bebê no ventre é condenado à pena de morte sem direito à defesa, porque ele não é cidadão brasileiro, que ele não nasceu. Foi o voto da Rosa Weber. Esse é o espírito do anticristo. Isso é a imposição de um poder contra a vida, e não a favor da vida. E isso nós temos visto nas cortes do nosso país, e também nas casas de legislação. No entanto, eu prometi para vocês que hoje eu ia fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Mas vou fazer. Há algumas semanas atrás, o pastor Ed René Kivitz reservou boa parte do seu sermão, toda a introdução do seu sermão, para criticar o projeto de lei 1924, conhecido como Lei da Vida, apelidado de Lei do Estuprador, que procura equiparar aborto após 20 semanas ao homicídio. E ele falou que essa lei ela está sendo proposta pela cambada de evangélicos. E ele teceu várias críticas a essa legislação que ainda nem foi aprovada. E a minha pergunta é, quem primeiro fez essa equiparação entre vida fora do ventre e vida dentro do ventre? Quem foi a primeira pessoa que considerou que uma vida dentro da barriga é igual a uma vida fora da barriga? Pergunto a vocês, quem foi a primeira pessoa? Em que lugar e quando? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 21, versículo 22. Êxodo 21, 22. Está escrito assim, deixa eu ver, tem gente abrindo ainda. Eu vou esperar para vocês marcarem na Bíblia de vocês e terem argumentos. Êxodo capítulo 21, versículo 22. Se 2 homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, mas sem maior gravidade, o homem que a feriu será multado, conforme o que o marido da mulher exigir, e os juízes aprovarem. Há um processo, há um julgamento, há uma sentença. Versículo 23.
Se houver gravidade, contudo, apenas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E aí alguém pode argumentar, está vendo? A lei de Moisés. E eu preciso corrigir, essa lei não é a lei de Moisés, essa é a lei de Deus entregue a Moisés. Se você olhar no capítulo 20, versículo 21, você vai perceber que Moisés subiu a montanha para conversar com Deus, e Deus falou com ele, e disse, são estas as minhas ordenanças. Está entre aspas. Não foi ele que sonhou com isso, não foi ele que inventou isso, ele ouviu isso da boca de Deus, dizendo a regra em relação a uma vida dentro da barriga da sua mãe, é que ela é vida como as daqui de fora. E se alguém atentar com essa vida, com dolo ou sem dolo, terá que pagar por isso. É claro que havia o devido processo, mas ele considerou que é uma vida. Portanto, se o bebê nascesse prematuro e morresse, o responsável estava sujeito à pena de morte. Foi Deus quem inventou isso. Mas aí muita gente pode argumentar, pastor, é claro que isso nós estamos falando antes da vinda de Jesus, na época em que nós vivíamos debaixo da lei. Hoje nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. E assim coloca a lei como algo ruim, como se a lei fosse trocada por algo melhor e agora não vale mais. Esse é o argumento do pastor Ed René, dizendo que o legislador é fundamentalista, mas sem reconhecer que esse legislador é Deus. E eu pergunto para vocês, como é que a gente pode acreditar que Deus inventou um negócio mais ou menos no Antigo Testamento e um negócio melhorzão no Novo Testamento? Como que um Deus perfeito evolui do Antigo para o Novo? Eu entendo que quem não entende o propósito da lei, por conseguinte, não vai entender a graça. Uma coisa está relacionada à outra. E o Antigo Testamento lança luz sobre o Novo lança luz sobre o Antigo, é uma continuidade, não há revogação. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu quero que você leia, por favor, junto comigo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Acompanha na sua Bíblia. Eu não estou falando o que eu acho, eu estou apresentando para vocês versículos bíblicos dentro do seu contexto, que tem aplicação direta a essa questão da lei do Antigo Testamento dada para os israelitas. E está escrito assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Pois a lei foi feita para os justos, não para os justos, aliás. Pois a lei foi feita não para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que cometem imoralidades sexuais, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, e para todos que praticam coisas contrárias ao ensino saudável. Timóteo, é um livro do Antigo ou é um livro do Novo? E aqui ele explica a razão de Deus ter dado a lei no Antigo. A lei existe para quem? Para quem anda reto? Não, a lei existe para quem teima em andar errado. A lei não tem objetivo de sarar ninguém, de ressocializar ninguém. A função da lei é ser um limite contra a maldade para proteger a sociedade. Por isso, se alguém desobedecesse isso, a Bíblia fala, eliminem o mal do meio de vocês. Sejam santos. Se eles obedecessem, seria uma sociedade justa, próspera, segura, para crianças, para mulheres e para homens, onde a propriedade privada estaria garantida, a segurança, a integridade física estaria garantida, porque exemplarmente quem desobedecesse à lei iria sofrer depois do julgamento
as consequências do seu crime. Isso não mudou. A lei é assim hoje. Ela não existe para consertar ninguém. Ela existe para colocar limites nos inconsertáveis, nos rebeldes, nos que são cheios de violência. No entanto, aqui no nosso país em específico e em todo o Ocidente em geral, a lei foi travestida também. E as pessoas começaram a acreditar que a função dela era transformar pessoas. Nunca foi. Ninguém será considerado justo por obedecer à lei, porque todos pecaram. Quem erra uma coisa da lei é culpado de pecar contra toda a lei. A lei existe para mostrar que nós somos pecadores e para nos conter. O que transforma a vida de uma pessoa? O que muda um ladrão e transforma ele num trabalhador? A graça de Deus, o poder do Evangelho. E por causa da salvação, eles vão seguir o caminho apontado pela lei. A lei no Antigo Testamento é uma expressão de graça, de favor, de justiça e de retidão. A lei não é ruim. O próprio Jesus Cristo trata a lei como coisa boa. Aqui nessa lei que eu acabei de falar, a pena capital só seria aplicada com o devido julgamento e, no mínimo, com o depoimento de 2 testemunhas. Se uma pessoa matasse outra, por raiva, por vingança, o que seja, ele iria enfrentar o processo legal, mas ele só seria condenado à morte se tivesse, no mínimo, 2 testemunhas idôneas testemunhando contra ele. Se fosse só uma, não seria morto. Até o criminoso tinha direito a um julgamento justo. Esse pastor disse: há um sem número de pastores com quem não me identifico e com quem não me assentaria na mesa de comunhão. Ele disse: eu imagino que eles também não se assentariam comigo, e isso para mim é um alívio. Eu não vou dizer que é um alívio, mas eu lamento muito a postura dele, que me obriga a obedecer outra instrução bíblica, que é ensinar vocês, ainda com esses textos. Mateus 5, 17 a 18, Jesus fala: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir a lei, e nenhum ti ou i da lei vai cair até o final. Jesus fala da lei e aprova a lei. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 até o 10, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Será que por acaso eu estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, esse nosso irmão, na ânsia de alcançar pessoas, está falando o que as pessoas querem ouvir, o que amacia o seu ego e não leva elas ao arrependimento. Isso não pode ser dito. O que tem que ser dito é a verdade. No primeiro sermão de Pedro, quando ele pregou para 3.000 pessoas, ao terminar o sermão, qual que era a postura das pessoas, dos homens que ouviram a mensagem? Vocês se lembram? Irmãos, é só para ver se está todo mundo acordado. Que faremos? Porque Pedro tinha dito: aquele que nós vimos, vocês viram, que realizou grandes milagres e sinais, tinha a glória de Deus manifesta. Pois é, ele era o Cristo de Deus. E vocês, usando falsas testemunhas, um processo judicial completamente fajuto, condenaram e mataram. No entanto, eu sou testemunha, os que estão aqui são testemunhas, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez juiz e senhor. Quando eles ouviram isso, eles ficaram assustados e falaram: o que faremos? Nós matamos o cara, Deus ressuscitou o cara e agora o cara é dono de tudo. Que faremos? Aí veio a mensagem de Pedro: arrependam-se dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo, sejam batizados, sejam salvos. Gente, a única solução para o arrependimento, para o pecado, é arrependimento. É reconhecer que nós não nos encaixamos na lei. Nós somos culpados. E precisamos ser
confrontados com essa mensagem que aponta para a justiça de Deus que nós não alcançamos. Mas se alguém prega, passando a mão na consciência, dizendo Deus te ama, mas não falando que a ira de Deus continua sobre você se você não se arrepender e não crer no Filho de Deus, essa pessoa está conduzindo ela para onde? Para a condenação eterna. Romanos capítulo 16, 17 a 20 diz, meu Deus do céu, saiu do lugar aqui, pronto. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem com... Mas de novo. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto ao fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E aí eu chego ao final. Nós vivemos nesse dia em que concordam a respeito de uma lei de aborto, uma autoridade sanguinária e um líder religioso. Nós vivemos no dia em que alguém que não teme a Deus defende as mesmas pautas de alguém que diz que teme a Deus. Nós vivemos no dia em que cristãos se levantam para defender um estuprador e garantir o seu direito à vida, mas não se levanta para defender o direito de um bebê nascer e viver, sendo que ele vai ter que nascer de qualquer jeito, vivo ou morto. Nós vivemos numa época em que essas coisas são bombeadas sobre nós e nós começamos a achar que é certo. E nós começamos a adorar essa imagem, essa escultura, como se fosse algo sensato. Meus irmãos, que crime o bebê de 7 semanas e meio cometeu? Se o estuprador que estuprou a menina que engravidou foi preso, ele teve um julgamento, ele tem progressão de pena, se for condenado. E é bem possível que na saidinha ele saia e estupre outra mulher. Mas o bebê que nunca falou nenhuma palavra, não teve oportunidade de conhecer a sua própria mãe fora da barriga. Isso é demoníaco. Me desculpa. E qualquer pastor que defender isso, aberta ou não abertamente, não tem e não terá o meu apoio, a menos que se arrependa. Com isso eu digo, meus irmãos, cuidado com os pastores que vocês ouvem na internet. Esse mesmo pastor disse que quando Jesus falou com a mulher samaritana oferecendo água viva, na realidade estava oferecendo o jorro da sua ejaculação. Em 2000 anos de história cristã, nenhum pastor falou uma porcaria dessa. Pode falar bonito, pode parecer um cordeiro, mas a voz é de dragão. Aprenda a identificar a voz do dragão para você não cair nisso. Senão, meus irmãos, restará provado que talvez vocês não tenham a marca do cordeiro. Tendo dito isso, eu quero que você feche os olhos. E eu quero te contar o fim da história. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite, para todo sempre.
porque o Senhor Jesus Cristo, o Rei da vida, vence o diabo e as suas bestas. E aqueles que nele creem reinarão com ele para sempre. Senhor, nós vivemos um dia de muita filosofia e ideologia. E nós somos expostos a tanta informação que nenhuma outra geração foi tão assediada como nós somos. Mas nós não queremos ser confundidos pela voz satânica e draconiana desse falso cordeiro. E nem queremos nos deixar subjugar pelo poder do anticristo que quer nos controlar e controlar a nossa fé. Então o Senhor nos ajuda, nos dê o discernimento para perceber aquilo que é contrário à tua instrução, mesmo que venha empacotado em um diálogo bonito, em um discurso cheio de palavras sagradas e bíblicas. Nos ajuda, Deus, a perceber que não é a voz do nosso pastor, não é a voz do Cristo, que nasceu de uma virgem adolescente, que não abortou, mas trouxe à vida o nosso Salvador. Nos ajuda, Deus, a discernir, a entender e a ter compromisso somente com o Senhor, adorar somente o Senhor. Nem que para isso nós tenhamos que pagar com os nossos bens, pagar com a nossa liberdade, pagar até mesmo com a nossa vida. Senhor Deus, será barato, porque o Senhor entregou a sua vida perfeita por nós. Nos abençoa e nos ajuda, eu peço em nome de Jesus.